Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito, o AB2L Talks, o podcast que junta todas as dimensões, metaverso, multiverso, né? Aqui não é Marvel, mas a gente se diverte muito. E hoje nós estamos com uma convidada incrível, né? Que é justamente a Simone, que é VP Latam da América Latina, da Gympass. Imagino que vocês conheçam a Gympass, que permite que você tenha não só sua mente sã, mas também um corpo sã. E aí também não estou sozinho aqui, estamos aqui com a Lívia. Lívia, dá boas-vindas aí quem está nos assistindo. Boas-vindas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de podcast. E me ajudem aí que eu preciso inventar uma frase aqui pra colocar no podcast, eu não tô sem ideia. Manda ideia de frase. Tem que ter o catchphrase. Pra gente falar. Sejam muito bem-vindos, vamos começar agora. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Lívia. Obrigada, Daniel. E antes de começar com a entrevista com a Simone, pessoal, agradecer os nossos patrocinadores. Estamos aqui na casa do BeHub, né, que é uma empresa que lida com back-office de contabilidade, financeiro e paralegal. Então, se você não conhece a BeHub, entra aí na página da BeHub. E também agradecer aos nossos mantenedores e aliados AB2L, o escritório Machado Meia, o escritório Tozini Freire, a C&A, quem não gosta da C&A, né? Vamos também ter um podcast aí com os diretores jurídicos da C&A também, então aguardem. Temos novidades aí, vamos estar lançando. E também nossos patrocinadores SBC Law, DataJury, tô esquecendo alguém, Lívia? Ok? SBC Law, advogado focado na parte de contencioso, e DataJury, um aplicativo, né, de RP jurídico, de gestão de processos jurídicos. E estamos aqui hoje com a Simone. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Daniel. Obrigada, Lívia, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Simone, a ideia aqui é conhecer um pouquinho você, saber um pouquinho da sua vida, né? Você é um grande exemplo, né? Não é de hoje que nós nos conhecemos, você também é associado à B2L, mas sempre admirei muito o seu trabalho, sua dedicação, seu esforço. Mas eu queria conhecer o seguinte, quando é que nasceu essa vontade de ser advogada? A minha vontade de ser advogada nasceu quando eu tinha 13 anos e hoje eu tô com 43, então 30 anos atrás, e nunca mudou. Eu estudava numa escola... Tem que dar dicas aí de beleza. De manutenção, né? Parece que tem 43, não? Dicas quentes, né? A genética, né? A pele negra, né? Então a gente consegue manter um pouquinho mais. Mas todo mundo fala que eu não pareço mesmo ter a idade que eu tenho. Mas também essa é uma coisa muito que tá na cabeça da gente, né? Muito do comportamento. Sim. Mas eu estudava numa escola... Aqui em São Paulo, sou de São Paulo, sou nascida e criada aqui, estudava numa escola e numa determinada época eles faziam encontro de profissionais. Então era um sábado em que eles levavam ex-alunos da escola para falar sobre diferentes profissões. E eu fui totalmente despretensiosa, não esperava assim nada específico, eu não falava, não, eu gosto, sei lá, de jornalismo, então eu quero ver o que o jornalista tem para me falar. Eu não fui focada em nada, em nenhuma profissão específica, fui com interesse em todas, e depois que eu ouvi o que o advogado falou, que por sinal eu não me lembro o nome, não me lembro o que ele fazia, não me lembro do que ele falou, mas eu lembro que eu saí da sala e falei, é isso que eu quero fazer. É disso que eu gosto, eu vou fazer direito, nunca mudei, nunca tive dúvida, obviamente, né, é muito louco isso, mas quando a gente sai da escola e vai para a faculdade, a gente não tem noção de nada, né, a gente toma decisões definitivas aos 18 anos, 17, 18 anos, e para a vida toda, mas assim, realmente foi aquilo que eu escolhi lá atrás e que até hoje eu tô super satisfeita, assim, com a escolha, né. Viu, pessoal? A cada encontro que tem na escola de profissionais, nasce um advogado, né? Então é muito bacana ver esse testemunho e eu acho que é também uma responsabilidade para cada um de nós, somos profissionais do direito, né? Do nosso testemunho e exemplo que possa estar atraindo novas pessoas para esse mercado. Eu acho mais bacana assim uma criança, né? Porque geralmente as pessoas, vou fazer direito, porque eu vou fazer um concurso público, né? E aí eu vou ter uma estabilidade. Mas eu acho que essa criança, né, interior que nós temos, ver um advogado e falar assim, quero ser advogado, né? Eu acho que é bem interessante. E antes disso, queria ser o quê mesmo? Então, antes disso eu queria ser professora, né? Minha mãe é professora.
E muito boa professora, por sinal, professora de português, assim. Que maravilha, estaria lascado, né? Muito boa. Corrigia muito em casa ou não? Então, a minha mãe era uma pessoa assim, né, meio sem filtro, então ela falava assim pra gente, bem pequena, né, ela falava assim, eu vou alfabetizar vocês porque a professora de vocês não sabe nada. Assim, sério, pra crianças, minha mãe falava isso, né. E aí, aquela coisa de pai e mãe, né, que te leva no trabalho, então minha mãe levava a gente às vezes à escola em que ela dava aula, e aí eu vi a minha mãe dando aula e falei, putz, já sei, quero ser professora, né. Ah, que bacana. Aí eu comuniquei a minha mãe, né, falei, mãe, eu quero ser professora. Aí minha mãe falou, não, professora não. Mas assim, totalmente sem filtro mesmo. Assim, tipo, não foi brincando, nada. Não, você não vai ser professora, senão você vai ser pobre. E você não pode ser pobre, porque senão você não vai ganhar nada. Assim, né? E aí eu fiquei com trauma mesmo, assim, real. Tipo, não posso ser professora. Assim, pra mim era uma coisa que eu nem podia repetir, assim, né? Mas hoje, eu acho que independentemente... A gente sabe que, via de regra, os professores aqui no Brasil não são bem remunerados, né? A gente sabe disso. Mas eu tenho um profundo respeito por todo tipo de professor. Todo tipo, assim. Eu tenho um profundo respeito por quem a minha mãe foi, assim. Eu fico até meio emocionada, porque a minha mãe era uma professora incrível, assim, de português. Minha mãe, assim, hoje, adulta, eu vejo que minha mãe... Eu sei um português que ninguém sabe. E eu até sofro com isso, assim. Porque, assim, o português que eu sei... E eu vejo a média, assim, é uma coisa... Eu até falo pra minha mãe, falo, mãe, você errou bem, assim, porque você me ensinou demais, né? Então, a minha mãe... E a minha mãe sabia muito, assim... Era uma formação, né? Sei lá, não sei como é que é a formação de um professor hoje, mas na época era uma formação incrível, super completa. E hoje, assim... Eu respeito muito a profissão, assim, sabe? O meu namorado, por exemplo, ele é educador físico. Eu tenho super respeito. O educador físico é aquele cara que está na escola vendo uma criança que pode amanhã ser um esportista. É o primeiro olhar que vai ter, né? Então, assim, mas não rolou. Por livre e espontânea pressão. Foi também meio rígido quando era nessa questão do português? Como é que era a relação do dia a dia? Era bem rígido. Era uma coisa assim, bem de corrigir, de ensinar, de fazer regrinhas. Enfim, minha mãe que nos alfabetizou mesmo, assim, ela pegava na mão, explicava, a gente aprendeu a escrever com ela, né? E aí, ao longo do tempo também, eu acabei gostando, né? Também tendo facilidade para as matérias de humanas e para português em particular, assim, eu escrevo super bem, né? Não só em português, mas em inglês também escrevo super bem. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que já era minha mesmo e que minha mãe foi meio que lapidando também, sabe? A Lívia também, né, Lívia? Você tem... Eu sou professora. Eu sou professora. Normal, né? Como é que é? Eu ensino normal. Normal. Há dúvidas, pessoal. Há dúvidas. Não, mas é uma curiosidade, você estava comentando, eu até me lembrei. A minha mãe é professora, minha mãe é pedagoga. E aí a gente escrevia cartinha pra ela, mãe, te amo, aquela coisa assim. Ela corrigia o português. Ela nem se emocionava. Mãe da Lívia, tá escrito errado. Vai escrever certo. Vai escrever de novo. Caramba, eu tô aqui te agradando. E você... Era muito exigente, mas tem muito isso, né? A mãe, ela quer dar o que não teve, então quer trazer esse olhar, né, pra gente. Isso é muito importante, assim, pra mim eu tenho também um respeito absurdo e pelos profissionais de educação, né, é base. Exato. É a base de tudo, é fundamental, assim, pro nosso desenvolvimento. Minha mãe também foi professora. Também é professora? Mas é professora também naquela do... que você formava antigamente ginásio, né? Tinha uma formação técnica e aí ensinava para as crianças, né? E eu me lembro também que minha mãe sempre foi muito exigente, né? Então, se eu chegava em casa, tirava 9, porque não tirou 10. E aí, eu não acredito em signos, mas para um capricorniano, né? Então, dizem que afeta aí. Afeta, né? O dia a dia. E hoje em dia eu acho que também mudou muito, né? Porque assim, com as redes sociais, hoje em dia eu acho que as pessoas que mais ganham dinheiro são os professores. Porque se você domina uma área de conhecimento e sabe comunicar bem e utiliza as redes sociais para isso, né, YouTube, Instagram, não tô falando dos coaches e gurus, né, mas existe realmente pessoas com conteúdo maravilhoso e aí você ganha uma escala que não é limitada à sala de aula, 20, 30 pessoas, verdade, mas é de milhares, milhões de pessoas. Hoje em dia, eu acho, pelo que eu vejo, as pessoas que conseguem mais ganhar dinheiro
utilizando as redes sociais são os professores. Mudou bastante isso. Não sei o que você acha. A didática, né? Você tem a didática, você tem a técnica de conseguir comunicar com as pessoas, né? Você vê, os professores que a gente mais gostava, né, eram aqueles professores que tinham didática, que conseguiam se comunicar com as gerações mais novas, né? Com os alunos, que eu acho que é isso que hoje boa conecta, pergunta. né? Qual professor que você mais gostava, professora? Você vê que curioso, a professora que fez mais sucesso na escola, eu estudei, só para quem estiver ouvindo, no Colégio Liceu Pasteur, que fica ali na Vila Clementino, aqui em São Paulo. E a professora que a gente mais gostou, por incrível que pareça, ela é numa unanimidade, ela até faleceu tem uns 2 anos, ela faleceu, pra vocês terem uma ideia, foi uma comoção. Inclusive, estava tendo uma transmissão de um jogo da NBA, o narrador falou, faleceu a professora fulana, não sei se foi a professora dele também, que era a professora Zelinda de filosofia. Olha só. Nossa. Olha só, era uma senhorinha já na época, ela já era uma senhora, e ela dava uma matéria difícil, que era filosofia, mas é muito isso que você está falando, Lívia. Era um jeito como ela passava, sério, tudo, como a matéria exigia, como ela era mesmo, mas todo mundo gostava, era uma unanimidade, assim. E o que você se lembra das aulas de filosofia dela? Então, eu lembro muito ali daquele começo ali de Sócrates, Platão e Aristóteles, eu lembro que ela indicou um livro pra gente na época, agora esqueci o nome, alguma coisa de Sofia, a vida de Sofia, a escolha de Sofia, Então, assim, eu lembro assim, bem das aulas dela, né? Ela também deu um pouco de lógica na época, lógica formal, né? Era muito boa a aula. Muito legal. O Daniel tem formação em filosofia, né, Daniel? Eu sou filósofo. A controvérsia. Mas é difícil, né? Eu acho super difícil filosofia. Assim, você, no colégio, geralmente na faculdade, você não estuda tanto filosofia, você estuda história da filosofia, né? Sim. E aí, quando você vai fiz tanto bacharelado em filosofia quanto mestrado em filosofia, aí você realmente estuda a filosofia além, né, da questão histórica, né? E aí há controvérsias, né? Eu sou formado em filosofia, alguns dizem, quem é formado em filosofia não é filósofo, é professor de filosofia, no máximo. Porque filósofo que cria um novo conceito, um novo modo de pensar. Eu tenho dúvida em relação a esse tipo de divisão, porque assim, não sei, professor de geografia, quem é geógrafo, não sei. Professor de matemática, não é matemático porque não criou uma nova fórmula. Porque tem a docência e bacharelado. Não sei se é isso. Mas bem, essas distinções, às vezes, que é próprio da filosofia, acaba atrapalhando. Que é muito comum no direito também, né? É verdade. O direito adora distinguir. Eu me lembro muito bem quando a B2L começou em 2017. Se você quer uma discussão, você coloca o advogado consigo mesmo sozinho na sala. Né? Ele argumenta, contra-argumenta, né? Data vênia, né? Sozinho na própria mente do advogado. E aí na B2L a gente tinha lá o grupo lá de 12 primeiros fundadores da B2L e estavam discutindo o nome. Vai ser Lotec ou Ligotec? Né? Foi assim que... vai ser Lotec ou Ligotec. Tinha a galera do Vale do Silício, que tinha voltado lá do Vale do Silício, Ligotec. Estados Unidos se fala Ligotec. Mas tinha a galera mais de Richard Susskind, Inglaterra, que também se utiliza a expressão Lotec. E aí, em vez de ficar discutindo a natureza jurídica do nome, né, que é algo muito próprio da advocacia, você coloca os dois. E ficou ótimo, porque ficou a B2L. Né? Não foi de propósito, mas o negócio pegou, tanto que várias associações com 2 surgiram. Mas não tem nada a ver com código binário 2. Foi simplesmente porque em vez de ficar discutindo, vamos colocar os dois, Lotec e Ligotec. Assim surge o nome a B2L. E aí, Simone, fala um pouquinho assim dos desafios que você teve quando para entrar na faculdade, como é que foi na faculdade, quais foram as matérias que você mais gostou, como é que você se identificou nessa jornada aí universitária lá na São Francisco da USP? Nossa, eu vou falar umas coisas aqui que meus amigos tiram sarro, mas vamos lá. Meus amigos vão me ouvir aqui. Bom, primeiro assim, eu fiz São Francisco, né, que para mim foi algo que foi um sonho, assim, né? Eu nunca esperava que eu fosse entrar na São Francisco, embora eu tivesse tido uma formação muito boa, né? No colégio que eu estudei, com a minha mãe professora, né? O meu pai, ele era administrador de empresas, ele fez administração.
Mas meu pai era um crânio, assim, e ele era muito bom de matemática, assim, então ele ensinava a gente. Ele era um cara que hoje eu vejo, ele instigava muito a gente, assim, a pensar, né? Mas não era algo forçado, era algo muito natural. Só fazendo uma pequena digressão aqui, eu lembro que na minha casa tinha uma Constituição. Eu lembro disso. Se você me perguntar, quando eu era pequena, o que era aquilo, eu não sabia. Mas imagina, o meu pai, que era um administrador de empresas, tinha uma Constituição em casa. Então, assim, isso mostra muito, assim, que meu pai tinha uma consciência, assim, das coisas, política, mas ele não era um militante. Assim, meu pai não era um militante, não tinha partido, nada, mas ele tinha uma consciência muito legal das coisas, de cidadania, eu acho, né? Então, eu tinha uma formação muito legal. Tô dizendo tudo isso para dizer que a minha formação era muito legal, o meu lar era muito rico, assim, de conhecimento, mas eu tinha certeza que eu não ia entrar na São Francisco. Era uma certeza. Eu tinha certeza que eu ia entrar na PUC, eu tinha certeza que eu não ia entrar na São Francisco, e foi isso que eu prestei, e é isso, beleza. Entrei na PUC, entrei na São Francisco, falei, meu Deus do céu, né? Não acredito, consegui. Então, para mim, foi um sonho, foi uma coisa assim, eu acho que até hoje eu considero que foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida, assim, né? Porque não só por ter sido a realização de um sonho, mas também por ter sido algo assim que depois me abriu muitas portas para outras coisas, né? Porque bem ou mal abre muitas portas, né? E assim, não abre portas no meu caso, pelo menos, só pelo nome, mas eu era realmente uma aluna dedicada, uma pessoa dedicada, assim, que gostava. Eu realmente, como eu falei aqui no começo, eu acho que eu escolhi a profissão certa. E aí na faculdade, Daniel, bom, agora que vai começar a tiração de sarro, eu amava processo civil. Eu amava, coisa que que muita gente fala, né? Até hoje, quando eu falo, as pessoas falam, como você pode gostar de processo? Eu amava. Talvez um pouco pela mentalidade, você gostava de filosofia, na filosofia você ensinava lógica, né? E aí seu pai também matemático, apesar de serem matérias completamente diferentes, mas o processo ele tem essa questão, Sim. né? Prazo de como é que funciona o encadeamento lógico das exatamente, relações. Exatamente. E também porque eu tinha aula, eu tive aula assim, a minha primeira aula de processo foi com o professor Cândido Dinamarco. Eu achava ele, assim, na minha opinião, é um gênio, assim, é um ótimo professor. Então, lá na época, né, eu me formei faz 20 anos, mas na época o departamento de processo civil era um departamento muito bom, muito forte. Então, assim, processo sempre foi, assim, tipo, uma paixão para mim, né. Por incrível que pareça, também gostava da matéria de direito do trabalho também, que era um professor muito bom, muito didático. Outras matérias assim, que eu acabo hoje trabalhando mais, civil, comercial, eu não gostava tanto, assim, na faculdade, mas eu acabo trabalhando muito com isso, né? Sendo advogada de empresa, acabo trabalhando muito com isso. Mas, assim, eu adorei a faculdade. Assim, tinha matérias que eram difíceis, aquelas matérias de primeiro ano, que você não sabe o que você está fazendo ali, né? Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada, né? Eu não sei se todo mundo estuda Hans Kelsen, né? Eu não sei se todo mundo estuda ou se era só... Mas assim, tipo, era uma viagem aquilo, né? A parte da teoria. Teoria pura do direito, né? Então, assim, era um negócio assim que, você sai dali com 18 anos, eu tinha 18, 19 anos, não lembro. Então é meio que uma viagem, né? Mas assim, a faculdade pra mim, eu tenho só lembranças boas. Eu não tenho puta, nossa, que sofrimento, nossa, que saco. Não, pra mim era algo que eu curti mesmo. Essa coisa que você falou da teoria é bem interessante, porque, por exemplo, na filosofia grega, quando você ensinar a paideia, né, que era toda a metodologia de ensino da cultura grega, eles ensinavam primeiro os conhecimentos mais práticos. Matemática, geografia, né, geometria, aquilo que era mais prático. E aí a filosofia era ensinada no final da educação, quando a pessoa já era um adulto. Porque a filosofia é a análise através de princípios de coisas que você conhece e domina. Né? Então você tem que dominar a realidade para, em cima dessa realidade, fazer reflexões. Por isso que eu abominava, por exemplo, chegar no bacharelado e aí falar assim, vamos fazer a rodinha para discutir o que é justiça. O cara não sabe nem o que é justiça, bora. Difícil. Assim, claro, você pode usar como metodologia uma vez ou outra, mas era constante em todas as aulas. O cara não tem uma base, não tem um conhecimento para, em cima disso,
se fazer uma análise crítica, né? Que eu vejo muitas vezes o que acontece hoje em dia, né? O pensamento crítico acaba sendo, na verdade, uma crítica pela crítica. Né? Exato. Simplesmente, não gosto, não quero, não concordo. Vazio, Mas não concorda com o quê? Exatamente, é vazio. E acho que a gente acaba levando isso muitas vezes, essa mentalidade do litígio. Sim, né? muito. Do advogado. Porque a gente não reflete, né? A gente não foi conduzido a essa reflexão. Isso realmente faz sentido? Exato. Né? Como que... justamente, esse pensamento que você está colocando é muito a ideia do construtivismo, né? Você trazer a prática primeiro e depois você acrescenta o... Eu gosto muito dessa metodologia, porque realmente, quando você insere a teoria, faz tudo sentido. Você fala, nossa, era isso, que legal. Você consegue, pra mim, pelo menos, eu sou uma pessoa muito prática, então pra mim faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a faculdade não, a faculdade, ela te ensina ali o processo. É legal, eu também gostava de processo porque você via, né? Exato. Você via o negócio funcionar, mas você não era conduzido a refletir, por exemplo, em relação a outras possibilidades dentro do direito. Exatamente. Né? Você era conduzida, né? Não, vamos fazer dessa forma que funciona, enfim. Mas aí fala, Daniel, continua. Não, pode. O pergunta que eu quer fazer, você que é um processualista, tá bom? Como é que eu vejo hoje em dia? A gente tá vivendo aquilo que a gente chama de direito 4.0. Né? 4.0, pessoal, não tem nada a ver com versionamento de iPhone, tá? 5.0, 2.1, 3.2. Significa que está surgindo um novo direito, um novo modelo de advogado a partir das transformações da quarta evolução industrial. O modelo que a gente tem de advocacia ele é muito arraizado à cultura da primeira evolução industrial. Então a gente passou pela segunda, passou pela terceira e não houve tantas mudanças na profissão, no ser advogado. Até ontem você com a caneta, um papel, seria um excelente advogado. Mas a gente está vivendo uma sociedade hiperconectada, né? E onde tem sociedade, tem advogado, tem justiça, óbvio que mais cedo ou mais tarde se impactar, né, o mundo do direito. E aí, o que eu observo geralmente quando a gente fala de tecnologia no direito? A gente está vivendo aquilo que eu chamo de uma primeira era da digitalização, ou da disrupção. Eu acho que mais digitalização do que disrupção, que é copiar para o mundo digital, tecnológico, o mundo analógico. Só que ao fazer isso, eu copio a lógica analógica, né? Que muitas vezes já não faz sentido para o mundo tecnológico. Então, no início, quando começa o processo judicial, você tinha que subir o arquivo e tinha que ter alguém atrás para... Você mandava o documento pro sistema e aí tinha que ter alguém atrás para juntar. Já juntei. Porque você replicava a lógica do cartório. Vou juntar, né? E aí eu vou protocolar, e aí você não precisa mais disso, né? Você elimina certos processos e procedimentos, processos e procedimentos. E aí eu vejo, foi até um tema que a gente discutiu num dos painéis do evento da B2L no ano passado, e pessoal, você que ainda não se inscreveu, dia 1º de agosto, né, a B2L Law-Tech Experience, teremos aí a palestra, a presença online do Richard Susskind, que é um grande visionário do direito, né? Ele vai estar falando aí sobre esses temas aí, de quais são as novas áreas de atuação do advogado, como a inteligência artificial está impactando. Então, 1º de agosto, a B2L Law-Tech Experience aqui em São Paulo. E aí, você não acha que a gente tem que caminhar por uma segunda era do direito, que seria repensar o próprio direito a partir de uma lógica tecnológica? Será que tem certos elementos do processo, de procedimentos jurídicos, que de repente já não faz tanto sentido? Não sei, é mais uma pergunta bem aberta, entendeu? É uma reflexão que eu tenho trazido no meu coração já há algum tempo, né? Tanto que eu provoquei isso no evento da B2L, mas eu vejo a gente copiando muito essa lógica aí da minha analógica. Eu acho, Daniel, que eu concordo, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais para isso, né? E eu acho que, pelo menos na minha experiência que eu vivo hoje, um pouco da dificuldade, e de novo, eu me formei faz 20 anos, né? Então eu tive uma formação super analógica e eu vejo que aparentemente as gerações que estão vindo continuam assim também, um pouco, né?
Você percebe isso na hora de contratar, na hora de... Eu percebo isso. Eu percebo isso no meu dia a dia, né? Que às vezes a gente fica muito... de novo, como eu falei, eu gosto muito de processo. E nas discussões do dia a dia, eu acho que as soluções que a gente traz ainda são extremamente analógicas, né? Então, eu acho que tem que ter também um pouco... E normal, né? Eu acho que um pouco de... É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão. Porque também, a gente até, quando eu cheguei aqui, a gente até estava conversando, né? Nossa, quando que a gente se vê a última vez? É tudo muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, eu sinto que a gente não tem muito tempo para se dedicar para um evento da B2L, para ouvir. A gente precisa, assim, baixar a cabeça e resolver aquele contrato, resolver aquela questão do cliente. Então, eu não sei se... Eu de verdade não sei se o que está faltando são as novas tecnologias, a gente ir mais para essa revolução, avançar na revolução. Eu acho que isso sim, mas também eu acho que vai exigir uma mudança de comportamento, né? O que eu vejo de pessoas de gerações anteriores à minha, eu não sinto tanto. Às vezes eu, aos 43, sinto que eu tenho uma visão mais aberta do que pessoas mais novas que eu. Eu, pelo menos, procuro ir atrás, procuro descobrir, não aceito muito as soluções que me dão, né? Enfim, hoje eu trabalho com parceiros, escritórios externos muito, muito bons, mas às vezes ainda vem aquela solução do código de 73, de processo, sabe? Do código civil de sei lá quando, né? Enfim, então eu acho que precisa ter essa mudança de cultura também, né? As pessoas abraçarem isso. E com o novo olhar, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir, que é mais do que técnicos do direito, é precisar de filósofos do direito, pessoas que pensem através de princípios. Exato. Não que a técnica seja importante, pessoal. Sem técnico, você é advogado, você não é engenheiro, né? É verdade. Se alguém te busca, para resolver um problema jurídico, né? Um problema de engenharia. Mas quando eu falo pensar através de princípios, um exemplo muito simples. Pandemia. Início de pandemia, interrupção dos prazos. 99,9% dos advogados ficaram desesperados. Como é que eu vou receber meus honorários? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu resolvo o problema do meu cliente? Esses 0,1%, que são advogados que pensam através de princípios, que tem essa visão mais do todo, falou assim, cara, mediação e conciliação online. É verdade. E aí, tanto que as plataformas de mediação e conciliação online cresceram bastante durante esse período, mas buscaram outros caminhos, soluções diferentes para resolver os problemas. E muitas vezes eu vejo isso, que a gente fica mais batendo mais no mesmo. Em vez de pensar... o mesmo. É que nem antigamente Cara, eu me lembro muito bem. Quase uma vez por semana saía problema de porta de banco. Lembra disso? Problema de porta de banco. Prendeu, e racismo, e preconceito. O cara fica pelado, e briga, não sei o quê. E como é que você resolve? Tira, não tira, tira, não tira. E aí surge, né, os bancos digitais, assim, até você fala, pra que banco? Exato. Então, assim, pra que banco, né? Essa ruptura, e às vezes a gente fica segurando, porque os próprios bancos tradicionais, eles fazem um trabalho incrível, também eu acho importante, eles sabiam que era possível um novo modelo, mas às vezes a gente tem medo. É verdade. A gente tem medo ao novo, medo ao diferente. Eu dou outro exemplo, que ninguém tá falando hoje em dia, o ChatGPT. Ninguém tá falando. Ninguém tá falando disso, ChatGPT, já não aguento. Já tá piscando o olho. Fui eu que fiz o ChatGPT passar na prova do português, né? Da OAB. Eu testei em janeiro, depois no carnaval, e acho que eu me arrependo, porque o negócio cresceu, ganhou uma escala tão grande. Mas o que eu ia falar? Beleza. Aí o OpenAI chega lá e fala o seguinte, né? Eu vou lançar meu modelo aqui. E meio que, se der errado. Porque eu sou pequeno. Sim. Né? E aí você vê o Google, que já estava desenvolvendo isso, a Meta já estava desenvolvendo isso. Você via outras empresas, só que elas eram grandes, tinham uma responsabilidade maior. Né? A startup, por ser pequena, e não tão pequena, porque se você olha a história do fundador, ele já tem um track record bem grande de empreendedorismo, né? Mas ele era ali, se a OpenAI quebrar, é a OpenAI, né? Não é o Google, não é a Meta. E aí aquele ditado das startups, né? Que como é que é? Se mova rápido, quebre as coisas, se mova rápido, né? Importante se mover rápido. Sim. Tanto que aí o Google tentou se mover rápido, perdeu 100 milhões de ações, porque foi lançar o Bard, e aí não deu certo, errou. Enquanto isso, o ChatGPT estava errando várias vezes e não... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Como é que você vê isso na advocacia? Porque a gente vê a advocacia tradicional, você vê novos modelos, mas ao mesmo tempo, a gente está vislumbrando novos modelos de advocacia,
né? A gente vai falar disso, você conhece muito bem o mercado tanto dos Estados Unidos quanto o mercado londrino. Mas como é que você vê essa coisa do medo a inovar, do medo ao novo na advocacia? Eu acho ainda muito forte esse medo, né? De novo, na minha experiência eu sinto ainda muito, né? As pessoas muito amarradas, assim. E eu acho que... Mas isso, assim, tem várias coisas que você pode fazer, né? Então, para eliminar isso. Então, assim, acho que eu tive a sorte, né? Acho que de trabalhar com pessoas boas, em empresas boas, para me orientarem, porque também as coisas não fogem muito disso, né? Bom, você tem medo, mas você conhece bem o teu negócio, né? Acho que é o papo de sempre, né? Uhum. Conhece bem o teu negócio, tá bem próximo do teu cliente, conhece bem o teu mercado, sabe quais são os riscos, né? A gente ainda não falou sobre isso, mas eu vim de indústria química. Antes de estar no Gympass, eu trabalhei trabalhei quase 15 anos em indústria química. Então, a indústria química é uma indústria, assim, falando de uma forma bem, assim, né, de uma forma bem comum, é uma empresa que dá medo. Um segmento, né? Porque qualquer coisa, você pode contaminar um rio, você pode matar uma pessoa, você pode causar muitos danos, né? E tem um impacto muito, muito grande, né? Então, mas não muda a análise de uma empresa como o Gympass, que é uma plataforma, né? Que é uma empresa que está no ramo de tecnologia. Obviamente que as decisões que a gente toma hoje, a gente não vai contaminar nenhum rio, a gente não vai matar ninguém, né? Então, existe uma proporcionalidade. Existe uma proporcionalidade, mas você tem que também conhecer muito bem o teu negócio, porque hoje a gente não tem o risco de matar ninguém, mas você pode gerar uma crise reputacional enorme, né? A gente estava falando aqui de redes sociais, né? Da imagem da empresa, o que a empresa fala, como ela se posiciona, né? Às vezes você pode matar uma empresa, dependendo da forma como você se posiciona, de uma forma errada ou não. Então, Daniel, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem sim um medo, eu vejo a advocacia ainda de uma forma, de novo, com a minha experiência, né? Talvez outras pessoas tenham experiências diferentes, mas assim, com muitos medos mesmo, ainda muito amarrados ainda a tudo aquilo que a gente veio da faculdade. Eu fui educada no modelo muito do contencioso para solucionar conflitos, né? E você até falou de mediação, eu nem gosto de chegar nisso, né? Quando eu oriento os meus clientes, eu sempre oriento para a gente resolver da melhor forma possível, de boa fé, sentar e conversar, e felizmente a maior parte das vezes isso deu certo, né? Mas eu acho que... Mas também, assim, nem sempre você vai... tomar a decisão certa. Eu acho que também você tem que ter essa consciência. Você vai errar, a gente vai errar. E acho que não pode ter o medo de errar. E eu acho que é super importante. Isso é uma coisa que no Gympass, felizmente, a gente tem muito forte de aprender com os erros, sabe? Eu acho que a grande experiência que eu tô tendo, eu tô indo pro meu 3º ano de Gympass, agora em setembro, eu completo. E eu acho que nas empresas do ramo de tecnologia, se bem que o Gympass, vai fazer 11 ou 12 anos esse ano. Então, assim, já é uma empresa que tem uma caminhada bem, bem consolidada, né? Então, assim, a gente quer acertar sempre, óbvio, mas também não tem medo de errar e aprende com os erros. Então, a gente tem ferramentas pra gente aprender com o nosso erro. E a gente fala sobre o erro. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. A gente fala, assim, uma coisa que eu falo muito com o meu time... Vamos sentar e entender o que a gente errou aqui. E não é o que a gente errou aqui. A gente tem que entender o que a gente errou aqui para que amanhã, se outras pessoas estiverem sentadas na nossa cadeira, essas pessoas entendam o erro que a gente cometeu. Né? Não adianta E a gente tem que documentar de uma forma que qualquer pessoa possa entender aquilo que a gente passou. Bacana. Simone, pode dar alguns exemplos de erro que poderia... Até pra gente ver na prática, né? Não precisa ser algo grande, algo pequeno. Eu ia falar, não precisa falar o nome da empresa, né? Mas já... Nossa, olha, Daniel... Vai pensando nisso, assim, aí enquanto a gente vai conversando... Eu tenho, assim, eu não preciso não preciso dar o caso concreto, assim, mas eu acho que a gente, como advogado, eu acho que às vezes a gente tem muito a mentalidade de falar assim, olha, eu fiz o meu trabalho, mas... o assunto não andou porque o fulano da contabilidade não fez. Sei lá, um exemplo, entendeu? Mas, gente, esquece isso.
Esquece que você fez o seu e que o fulano da outra área não fez. Porque depois, muitas das vezes, quando surgem os problemas em que o jurídico está envolvido, o jurídico vai ter que resolver anyway. Então vamos... Vai bater aqui de novo. Vai bater de novo, né? Então não tem essa postura passiva de que eu fiz a minha, mas o outro não fez, o problema é dele, sabe? Ao longo da minha carreira... De novo, não estou dando uma situação específica, mas eu aprendi muito que, pelo menos... O jurídico interno não adianta ter essa postura. Eu fiz o meu, se você não fez o seu, problema seu. Porque a gente tem que construir relações ganha-ganha. Porque se um perder, todo mundo vai perder. Isso realmente não é só uma palavra bonita, uma expressão bonita, um clichê. Realmente eu tive muitas experiências na minha vida, principalmente quando eu trabalhava em empresa química, né? Eu analisei aqui o risco, mas a pessoa da área de meio ambiente está lá quieta. Mas estamos tendo um problema no órgão ambiental. E aí? Quem levantava lá depois era eu que tinha que ir lá negociar com o órgão ambiental e, enfim, falar que não teve dano, todas aquelas coisas. Então, o que adiantou eu fazer a minha parte, mas o cara do lado não ter feito? Então, eu aprendi muito a trabalhar em colaboração. E isso não quer dizer que, tipo, eu amo a pessoa do meu lado, que é meu amigo. Cara, é um objetivo comum que se eu ganhar, ele vai ganhar, se ele ganhar, eu vou ganhar, e se ele perder, todo mundo vai perder. Então, acho que esse é um erro, assim, mas é um erro que eu ainda vejo, sabe? Eu ainda vejo muito as pessoas, às vezes, atuando um pouco em silo, sabe? E não é erro, pessoal, não é um erro de tecnologia, não é erro de é um erro de pessoas, né? De pessoa, né? De valores e virtudes, né? Você falou aí de ganha-ganha, né? Alguns falam de mentalidade de dono. Isso. Acho que uma coisa mais simples é responsabilidade. Exato. Né? Porque só o ser humano ele é capaz de atos livres. E o ato livre é a capacidade de você criar algo que transcende o próprio ser humano. E aí e a liberdade, ela é só a verdadeira liberdade quando você é capaz de responder pelos atos que você entra em movimento. Perfeito. Não existe liberdade sem responsabilidade. Perfeito. E aí, isso que você falou agora, que você relatou, não é só do mundo jurídico. Eu acho que também muito no mundo jurídico, e especialmente muito aquela mentalidade da primeira revolução industrial, do Fordismo, né? Eu sou responsável por essa pecinha aqui. A outra pecinha é o outro. E não é assim. Meu amigo, tem que resolver o problema. Exato. Me lembra até uma história é anedota, né? Não é história de verdade, não. De uma pessoa que estava contratando, né? E chegou um cara novo para ser contratado, ele contratou aquela pessoa em uma semana, um cargo de gerente. E aí o outro que já estava há 10 anos foi reclamar, olha, por que você contratou ele, tem uma semana já é gerente, eu que estou aqui há 10 anos não sou. Eu falei assim, não, já eu te respondo, pode fazer um favor para mim? Vai ali comprar uma maçã, né? E aí o cara foi lá e aí voltou. Ah, mas é maçã verde ou vermelha? Ah, eu quero vermelha. Aí falou assim, o cara foi lá e voltou de novo. Ah, mas é uma dúzia, 10, 12. E aí o cara, toda vez ele foi umas 10 vezes, indo, voltando, fazendo perguntas, né? É cartão ou dinheiro? Troco ou não troco? Não sei o que, tá. O cara demorou 2 horas pra resolver aquilo. E aí quando terminou, trouxe aquilo que já tinha determinado. E aí ele falou assim, entendeu porque eu contratei o outro? Eu falei assim, não entendi. Eu falei assim, porque eu só pedi pra ele comprar maçã. Ele me fez uma pergunta, foi lá, voltou e comprou em 1 minuto. Resolveu o problema. Né? E muitas vezes o que acontece é essa, né? Essa falta de mentalidade de ter responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Sim. Exato. Entendeu? De fazer a coisa acontecer. Elas não querem, elas não querem saber o que você está fazendo, se você vai fazer esquerda ou direito, você querem saber que você resolveu a questão. Exato. E, claro, com ética, né? Com cuidado, com trabalho, mas você precisa resolver aquilo ali. Exato. Então, fazer acontecer. E decidir, né? Eu acho que quando eu fui contratada no Gympass, falaram na minha entrevista já, olha, você vem aqui para tomar decisão. Você tem que decidir, sabe? Você ficar pensando, né? A gente está te trazendo, você veio de um segmento totalmente diferente do nosso, tem uma formação totalmente diferente daquilo que a gente tem aqui, mas a gente aprecia esse conhecimento que você adquiriu, a gente quer que você traga a sua visão para cá e você precisa decidir, né? Que às vezes tem gente que panica, né, Daniel? Acho que é panica? Não sei, desculpa. Acho que tem gente que entra em pânico se você precisa tomar uma decisão, né? Se fala... E eu acho, assim, que o nosso mundo jurídico é um pouco assim, né? Então, esse também, infelizmente, foi uma coisa que eu aprendi. Eu acho que ao longo do tempo, eu fui deixando mais de ser uma pessoa que aconselha, fala, olha...
A lei fala isso, né? Mas o risco é esse e tal, mas... Decide você. Né? Mas a decisão é sua. Em empresas mais tradicionais eu já tive essa postura, né? Mas hoje também é uma coisa que eu peço para o meu time, também fala qual que é a tua opinião, como você decidiria, porque no final das contas, no meu time pelo menos, eu tenho gestores. Então, como você, como gestor, decidiria? Né? Quer dizer, a gente pode tomar um risco, existe a lei, mas a empresa está disposta a tomar um risco, tá, mas o que você faria? Você acha que esse é o certo? Você acha que é essa postura que a gente tem que ter? Então, acho que se colocar, sabe? E não ter medo, de novo, não ter medo de se colocar e de falar, não, eu acho que a sua decisão está errada, eu acho que eu tomaria a decisão Y. Você é uma decisora e está formando novos decisores, né? Exato. E muitas vezes o advogado, o sócio de um escritório, de departamento jurídico, o diretor de departamento jurídico sofre porque ele não tem essa capacidade de delegar, e não só delegar, formar lideranças. E algumas vezes até por medo, né? Não vou formar porque vai crescer, vai me substituir. E é justamente o contrário. A partir do momento que a gente forma excelentes lideranças, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Isso é fundamental. E eu acho, assim, uma coisa que felizmente também aprendi desde muito nova, assim, que o líder, ele precisa do time para ele crescer como líder, né? Então, um time enfraquecido realmente não leva o líder a lugar nenhum. Eu preciso do meu time para fazer as coisas. Felizmente, eu não consigo fazer tudo sozinha, nem quero, nem tenho essa pretensão. Eu não sou uma pessoa que eu tenho a pretensão de ser insubstituível. Eu não quero ser, né? Ninguém é, na verdade. E eu acho que tudo que meu time fizer de melhor que puder fazer só vai me fortalecer como líder, vai me dizer assim, puxa, que líder é tão boa essa líder, ou qualquer líder, que o time está crescendo, o time está agindo com autonomia, está tomando decisões, né? Eu acho muito ruim, né? Eu me preocupo muito com esse lado, assim, né? De fazer o meu time crescer, de fazer com que o meu time apareça cada vez mais, tenha visibilidade, porque eu acho que esse também é um pouco da mão do líder, né? E aí, Simone, você entra no Gympass ali na pandemia, né? Entrei na pandemia. Ou depois, quando já tinha começado? Antes? Já tinha começado. Já começado. Então, imagina, você tá lá, né, falando de medo, falando desse espaço de experimentação. Você já pega uma situação do Gympass, que eu imagino, você pode explicar um pouquinho melhor, não tava tão legal. Não tava. Porque ninguém tava indo... Ninguém tava legal, né? Ninguém tá usando o próprio serviço do business, né? Então, como é que foi isso de você, diretora jurídica, né? Naquele momento já foi escolhido como VP também? Já entrou como Eu entrei VP? como diretora. Entrou como diretora. Pega uma situação como essa, onde você não tem um contato físico com os outros colaboradores, no momento em que a empresa, economicamente falando, não deveria estar bem, pelos desafios, né? E não foi só o Gympass, né? Todas as empresas que trabalham, que precisam do contato físico, estavam sofrendo no mundo inteiro. Cara, como é que foi isso? Como é que vocês conseguiram sobreviver? Né? Como é que foram os desafios jurídicos, né? Questão de demissão, contratação, de gerar novos modelos de negócio. Fala um pouquinho, porque eu acho assim que é um grande case, né? É um grande case. Na verdade, eu entrei em setembro de 2020 e o pior momento já meio que tinha passado no Gympass, o pior que teve durante a pandemia, então eu não vivi isso, né? Então eu só ouvi falar. Mas, na verdade, só uma curiosidade, que eu acho que eu não sei se eu já falei assim, né, abertamente, mas eu namorava o Gympass antes de entrar no Gympass. Eu já estava namorando, aquele relacionamento. Eu namorava o Gympass, mas o Gympass não me namorava, entendeu? Admiração. Eu queria o Gympass, mas o Gympass não me queria, né? Então, eu já estava meio que de olho nessa vaga. Que acabei entrando, eu já estava de olho nela porque ela já estava aberta antes, né? E então eu tô contando isso porque é uma curiosidade, porque aí eu acabei não indo pro Gympass em 2019, que foi quando eu tive esse namoro, né? Foi realmente um namoro unilateral, porque o Gympass nem olhou para mim, nada, zero, né? Foi uma coisa assim totalmente... Foi um descaso total, tanto que depois que eu falei para as pessoas falaram, nossa, jura? Mas a gente gostou tanto de você. Eu falei, pois é, vocês me desprezaram primeiro. E então, por que eu tô contando isso? Porque aí eu fiquei acompanhando a empresa.
né? Então eu fiquei vendo como é que ia, fiquei acompanhando, comecei a seguir no LinkedIn, comecei a seguir pessoas que eu achei interessantes ali no LinkedIn, e eu vi que quando assim saiu a pandemia, teve demissões, enfim, foi um momento muito difícil. Depois, quando eu entrei na companhia, também entendi que, enfim, a empresa teve que demitir muita gente, foi um momento muito sofrido, mas o Gympass se recuperou muito rápido também, reagiu rápido, não é que se recuperou, reagiu rápido. Então, algumas soluções que a empresa já estava querendo lançar, algumas soluções digitais, acabaram sendo aceleradas, e aí foi com isso que a gente conseguiu ter fôlego na pandemia, e são soluções que existem até hoje, né, que estão hoje no nosso business, né? Então, fizeram com que a empresa reagisse rápido, né, e que se recuperasse rapidamente também. Então, quando eu entrei, Daniel, em setembro de 2020, as academias, acho que ainda na sua maioria estavam fechadas, totalmente, acho que foram começar a abrir depois, assim, 2021, mas, por exemplo, a gente conseguiu lançar as aulas online. Então, eu mesma comecei a fazer online, então eu tinha um personal trainer, chegava na hora da aula, abria ali e treinava o tempinho dentro de casa. Então isso ganhou bastante tração. E a dificuldade que eu tive foi, que também não posso chamar de uma dificuldade, foi de fazer essa integração online, né, esse onboarding online, mas também tudo assim, né, tipo, eu falei, gente, como é que eu vou... Quando eu saí da empresa anterior, eu fui lá no escritório dar baixa na carteira. Fui lá, sério, fui lá dar baixa na carteira. Inclusive, como não tinha ninguém, foi o gerente de RH que foi lá, né? Foi só ele. Fisicamente. Aí no Gympass eu falei, como é que faz? Eu tenho que levar minha carteira aonde? Não, é digital, tá tudo certo. Chegar aqui, já tava lá, registrada a minha carteira. Eu nem sabia que existia a carteira digital, gente. Aí, nossa, mas tá registrado aqui, né? Tudo. Então, assim, a fase tecnológica foi tranquila. O meu time tava na época, muito assim... ansioso para ter uma liderança, ansioso não no mau sentido, mas estava querendo muito ter uma liderança, até por todo esse momento que tinha passado, né? Enfim, o departamento jurídico estava meio que em reconstrução, então acho que foi um momento que foi difícil pela falta do contato pessoal, mas também foi um momento bom porque as pessoas estavam querendo uma liderança nova, né? Então vamos construir juntos um departamento, né? Jurídico. Então foi bem legal, assim. Então acho que a gente cresceu muito junto, assim. E enquanto gestora, como é que funcionava? Você tinha reuniões diárias? Como é que dividia as tarefas? Como é que você acompanhava essas tarefas? Como é que chegavam as demandas para serem resolvidas pelo departamento? Como é que funcionava mais ou menos isso? É até bem curioso você falar isso, porque quando eu assumi não tinha nada muito assim organizado. E isso não é nenhuma crítica, tá? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente costuma fazer muito bem o nosso papel ali, né? E aí, acho que quando eu entrei, foi um pouco difícil de encontrar as coisas. Teve uma pessoa específica que participou do meu processo de onboarding, uma pessoa do time que era mais nova que eu, né? Mas que se reportava para mim, inclusive. Então, ela fez o onboarding, ela me ensinou muito do mecanismo da empresa. Então, teve uma pessoa que foi muito importante. Tinha outras pessoas do time que também eram novas de empresa, que entraram. Teve uma pessoa que entrou 15 dias antes de mim, né? Então, a gente foi aprendendo junto, mas algumas coisas muito pontuais foram muito importantes. Então, por exemplo, a minha chefe, que é a General Counsel do Gympass, ela fica em Nova York. Então, já tem uma certa dificuldade, né? Até fisicamente. Então, algumas coisas importantes que ela fez. Ela falou para mim, Simone, você pode entrar numa reunião da equipe antes mesmo de eu entrar no Gympass. Queria que você entrasse na reunião da sua equipe, se apresentasse só. Então, já teve um quebra-gelo ali. Então, acho que isso foi uma sacada super básica dela, mas eu achei que fez a diferença. Antes de eu entrar, ela também me apresentou para a liderança da empresa, então ela mandou um e-mail para a liderança toda da empresa e depois, da mesma forma, ela pediu para entrar 10 minutos da reunião da liderança da América Latina, para também eu me apresentar, para as pessoas saberem quem eu era, para eu começar, para as pessoas saberem que eu estava entrando ali. Então também, como eu falei, contei com o apoio do meu time, seja de pessoas que já estavam lá ou pessoas que entraram, mais ou menos junto comigo, então a gente foi meio que construindo ali. E aí, Daniel, como é que as pessoas te achavam? As pessoas te acham, né? As pessoas, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um contrato. E aí as pessoas começam a entrar em contato ali pelos canais. E aí uma coisa que eu procurei
trazer muito pro meu time foi, gente, a gente não pode fazer as coisas pra gente. A gente precisa construir alguma coisa que fique pra empresa, entendeu? Então, assim, tinha muita coisa assim, a gente já pagou honorários pro escritório X, ninguém sabia. Eu falei, não, mas vamos procurar, vamos entender, vamos entrar em contato, vamos pegar o contrato e guardar num lugar que todo mundo tem acesso. Tirando informações que sejam super confidenciais, super sensíveis, eu procuro dividir tudo com o meu time. Eu procuro dividir tudo, sabe? Porque, de novo, em 20 anos quase de carreira, eu já tive situações dramáticas de pessoa que se acidentou, eu já tive um colega que morreu. Um dia ele estava lá, no dia seguinte ele não estava. E aí? A empresa tem que continuar. Né? E eu até brinco com o meu time, eu falo, gente, eu vou ganhar na loto. E eu não volto nem pra pegar a bolsa. Essa é a senha, tá? Se eu vier pro escritório e depois eu não voltar nem pra pegar a bolsa, essa é a senha. Essa é a senha. Não pergunte, não responderei. Não responderei, mas essa é a senha. E aí, como é que fica? Sim. Né? E eu falo pra todo... Antes eu falava mais, mas... Eu falava assim, e se eu não estiver mais aqui, vocês falarem que não sabiam de um assunto porque eu cuidava diretamente, eu tô falando pra todo mundo que isso é mentira, hein? Porque eu divido tudo com vocês. Tudo que eu posso dividir. Vocês precisam saber o que eu tô fazendo. Vocês precisam saber como eu tô fazendo. Existem temas que vêm pra mim, é só comigo, o CEO vem pra mim, minha chefe vem pra mim, mas eu divido com o meu time. Eu falo, gente, eu tô passando por isso, eu tive uma situação difícil aqui. Tá vendo esse tema que eu tô aqui concentrada nele, eu quero dividir com vocês como é que aconteceu. Eu já cheguei a mandar pro meu time, eu estou focada no assunto tal, se precisar falar comigo, não me manda e-mail porque eu não vou conseguir responder no tempo que vocês precisam. Então, toda forma de realmente dividir as minhas angústias, as minhas vitórias, as minhas falhas, os meus projetos com o meu time, sabe? E eu peço para eles fazerem o mesmo, assim. Às vezes as pessoas, eu faço reunião de equipe e falo, todo mundo tem que falar. De mim até o estagiário, todo mundo tem que falar. Porque se alguém não compartilhar uma coisa, não é possível que alguém não fez uma coisa relevante desde a última reunião. Então todo mundo tem que aprender com todo mundo aqui. E as reuniões são periódicas? São, a cada 2 semanas a gente faz. Cada 2 semanas com todo o time? Com todo o time, e esse ano a gente passou a fazer presencial. Então pelo menos 2 vezes por mês, a gente se encontra ali no escritório. Às vezes tem uma pessoa que não pode, tudo, aí não tem problema. Mas a gente procura se ver, porque aí a gente vai almoçar. Se todo mundo está disponível, a gente vai treinar junto. Também o Gympass é legal porque promove esse tipo de situação, né? Legal. A gente consegue treinar junto, então... Fazer uma bike junto. Fazer uma bike, fazer um crossfit. Boa, crossfit. Morre 3 no meio do caminho. Equilibrar mesmo. Uma coisa que você estava falando, né? Que é espaço de experimentação, né? Recentemente na B2L, a gente tem vários programas dentro da B2L, um deles são imersões internacionais, para conhecer o mercado jurídico de outros países e também de tecnologia, né? Já foi para o Vale do Silício, né? A gente quase foi para a China e teve um pequeno problema, a gente não foi. Né? A gente foi para a Inglaterra, vamos voltar novamente para a Inglaterra agora em outubro, e a gente também foi para Nova York, né? Visitamos escritórios, departamento jurídico, Lawtex, Legaltex, participamos de feira, para conhecer como está o mercado. Uma coisa que me chamou muita atenção lá em Nova York, né, e eu sei que você adora Nova York, são os espaços de experimentação. Né? Então, por exemplo, um dia eu estava almoçando depois de uma reunião, almoçando 3 horas da tarde, 3 para 4 horas da tarde, e eu estava lá, era um pub que à noite é um comedy club. E aí estava lá comendo um negócio, daqui a pouco eu escuto um pessoal rindo, meio que gritando no fundo, que é o lugar do palco. E aí eu entro lá, e aí eu descubro que uma vez por semana, comediantes novos, ou então até antigos que querem testar as piadas, se reúnem para contar suas piadas, ou seja, um espaço de experimentação, né? Um espaço pro novo, do diferente. Um outro dia, um outro associado convidou a gente, acho que era no domingo, e aí domingo à tarde convidou para ir lá no Village, bairro mais lá pro sul, né? E aí a gente entrou num buraco assim, que era um pub muito antigo, que era de jazz. E era no domingo à tarde, gratuito, onde as pessoas simplesmente subiam no palco e começavam a tocar, improvisando, espaço de experimentação. E aí você vê o artista de rua, você vê na própria cultura brasileira também, nós temos muitos espaços até demais às vezes, né? E aí você acha assim, como é que a gente pode criar espaços de improvisação, experimentação
dentro do direito, dentro do departamento jurídico. Como é que... Acho que você já deu uma dica muito importante. Você compartilha tudo. Existe uma gestão do conhecimento e uma gestão, de certo modo, até da própria responsabilidade. Olha, eu estou fazendo isso. O que você está fazendo? Existe uma gestão ali transparente, né, das coisas. Eu acho que já é um passo importante. Que outras coisas uma dica para quem é diretor de um departamento jurídico, para quem é sócio, como é que a gente pode criar esse espaço pro erro? Porque às vezes a gente tem medo, né? Pô, errei, falhei, não vou falar, meu chefe vai ver com maus olhos, o colega vai fofocar, não sei. Como é que você lida com isso? Eu acho, assim, acho que tem algumas coisas, assim, né, que eu penso. Uma, Daniel, que é o bom e velho estudar. Eu acho que estudar você nunca perde, assim. Eu acho que de alguma forma você procurar o conhecimento. Às vezes eu sinto que as pessoas ainda param um pouco nisso, assim, sabe? Estudar existem várias formas. Hoje acho que não dá pra você dizer que não deu pra estudar, né? Porque hoje Imagina, eu lembro que na minha época de estágio, para eu fazer pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca do TJ, eu tinha que ir na biblioteca da ASP, entendeu? Eu fazia estágio na Faria Lima. Às vezes eu tinha que ir na biblioteca da faculdade. Então hoje acho que as coisas estão muito mais disponíveis. Então acho que a procura pelo conhecimento, até hoje pelo menos, acho que ela nunca vai, não vai faltar. Assim. Então acho que esse espaço de experimentação também vai passar por isso. Mas assim, uma questão assim, um pouco mais prática, eu acho que é você dar liberdade para o seu time de criar ideias. E não criar a cultura do medo, mas não a cultura do medo de errar, a cultura do medo de falar. Porque se você como é que se diz? Se você não valoriza as ideias que as pessoas trazem para você, ou se você tem aquela cultura, como você mesmo falou, né? Às vezes em alguns ambientes, se uma pessoa do meu time tem uma ideia melhor que eu, putz, pode pegar mal, puxa, daqui a pouco essa pessoa vai roubar meu lugar. Ou aquela cultura empresarial em que a pessoa não pode falar, não pode dar ideia, porque aquela cultura repressiva, isso eu acho muito ruim. Então eu acho que uma forma, acho que até um pouco intuitiva, que eu busco um pouco, é que as pessoas tragam essas ideias, tragam o que elas estão pensando. Que a gente aprenda com os erros também, né? O que a gente errou lá atrás? Olhar muito, e não só pro erro, assim, sabe? Eu tô, acho que talvez bater muito nessa tecla. Pro aprendizado que tem ali, né? Mas você acabou de fazer um trabalho, o que você fez de legal também naquilo, né? E o que você errou e o que você não precisa errar mais, né? E acho que criar também uma cultura muito clara, que acho que conversa com o que eu falei no começo, de deixar as pessoas livres para falarem aquilo que elas pensam, mas também uma cultura assim de, dentro disso, de ser livre para falar o que você pensa, também de discordar do que você fala, porque se a gente está num espaço de experimentação, no espaço que a gente está criando ideias, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha, acho que os líderes ficavam, acho que 3 dias de Idea Generation, né? Era assim que falavam, né? Ficavam ali gerando ideias, coisas novas para o business. Também, se você tem o medo de falar, se você não tem o medo de discordar, porque a gente tem isso, né? E outro dia eu fiz esse exercício com o meu time, que me pediram lá para fazer um exercício para dizer que sobre constructive conflicts. Então, conflitos construtivos são interessantes. Sim. Beleza? Falamos na teoria, na segunda-feira já não rolou. Falei, putz, mas veio uma pessoa do meu time e falou assim, não, eu aprovei isso aqui porque eu achei que você já tinha aprovado. Eu falei, não, mas você concorda com o que está escrito nesse papel? Não, então, se você não concorda, você já está falando, olha, eu acho que você aprovou, mas eu não estou concordando. Isso é um constructive conflict, né? Que a gente, eu falei, adorei que isso aconteceu, porque na semana passada a gente falou que era importante, agora você está, na prática é difícil, né? Porque às vezes, quantas vezes a gente não está num evento ou a gente está num espaço de experimentação que uma pessoa tem uma ideia, eu não concordo com a ideia, mas todo mundo está achando brilhante, né? Não tem aquela coisa, aquela coisa do grupo, né? O grupo está achando tudo brilhante. Tem do rei nu também, né? O pessoal tem medo de falar que o rei tá nu. Exato, né? Então, assim, a gente precisa dizer, se você não concordar, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Vamos, né? Isso depende muito da liderança também, né? Às Sim. vezes a própria liderança ela tem que construir esse espaço
pra pessoa se sentir à vontade, né? Com Às certeza. vezes pode ser um cachorrinho arredio que já trabalhou em outros lugares, que a gente leva porrada, né? Mas acho que também tem uma questão da responsabilidade, que a partir do momento que você discorda, você não pode só... eu discordo. Exato. É muito fácil falar, não concordo, né? Concordo. E aí não é assim, né? Você precisa trazer... Então, tudo bem. Olha, eu ainda não sei muito bem até a solução, mas assim, acho que esse não é o caminho. Vamos tentar por esse? Isso. Porque eu vejo verdade. muito isso também. As pessoas, elas preferem se omitir porque também elas não querem tomar a frente daquilo ali. Fica muito mais fácil. Não, foi a Simone que decidiu, foi o Daniel que decidiu. Exato. Né? Também tem essa questão. Isso. Eu acho bem bacana que a gente tá conversando aqui desde o início, Simone, porque tudo que a gente conversou até agora tá relacionado àquilo que a gente chama de soft skills, né? Pra você ser um bom gestor, um bom líder, né? E um bom colaborador. Não tem nada a ver com a parte técnica do direito, Verdade. né? E aí, como é que esse desafio de ajudar a formar no soft skills... porque depois você contrata lá, até tem um ditado, né? Você contrata pela técnica, demite pelas habilidades sociais. Como é que você... Qual é o grande critério para contratar alguém? Você já contrata alguém que você percebe que, em certo modo, está alinhado à cultura, né? Mesmo, não estou falando que tem que estar igual, uniforme, mas alinhado, né? Que ele pode acrescentar no time, ou não, a pessoa tem uma habilidade técnica muito boa e aqui a gente vai aprendendo. E se é desse segundo modo, como é que funciona? Os dois misturados, não sei. O mundo ideal é tudo, né? Um pouco de tudo, né? Com certeza. Mas assim, a gente fica tão pressionado de tempo, né? Assim, eu, pelo menos, as vezes que eu tive que contratar com muita pressão da minha gestão, muita. Você precisa contratar já, entendeu? Você precisa contratar até amanhã, assim, já tive isso. Assim, até amanhã não, mas você precisa contratar até o final da semana, senão... mas não consigo, porque tem questão de folha, eu não achei a pessoa... Então, é sempre muita pressão. E na minha vida, sempre que eu precisei contratar, eu sempre fui mais pela parte comportamental, eu sempre fui mais pelas soft skills. Porque eu já vi situações em que a pessoa não tinha soft skills adequadas, e aí dá ruim mesmo, né? Então, assim, acontecem coisas que são bem traumáticas e bem problemáticas. E aí, acaba contaminando a gestão, porque a gente também é ser humano, né? Sim. E acaba contaminando muito o time, porque eu acho que a parte técnica a gente consegue desenvolver, né? E às vezes a gente toma esse risco calculado. Não, eu estou disposta, porque é isso também, né? A gente, quando é líder, a gente tem que dedicar um tempo para ensinar. Não tem jeito, né? A gente tem que dedicar um tempo para indicar o caminho. Não tem, assim, né? Se você... Tanto que é uma coisa que eu bato muito no meu time, eu falo, gente, vocês têm que alocar o tempo de vocês da forma eficiente, mas assim, eu quero entender o que vocês estão fazendo como gerenciamento de time. Isso para mim é uma parte super importante, eu quero entender o que vocês estão fazendo, porque isso é a parte mais relevante. Então eu acho, Daniel, que é um pouquinho de tudo, mas na minha experiência foi mais mesmo pela soft skills, sabe? Eu já tive experiências de colegas, assim, que tipo, um cliente vinha pedir uma ajuda, a pessoa se escondia mesmo, sabe? Eu não vou atender, eu não vou responder o e-mail, coisas básicas, sabe? Eu já assumi posições de outros colegas que o cliente veio me dizer, Simone, nossa, você mudou totalmente, sabe? E aí eu já tive uma gestora que falou pra mim, Simone, estão me elogiando muito você. Eu falei, olha, eu vou te falar muito sinceramente, eu tô respondendo e-mail, eu tô atendendo telefone. Eu falei pra ela, eu tenho essa autocrítica, eu não tô fazendo... Sim. Se você achar que eu tô fazendo um trabalho jurídico, eu tô fazendo o meu trabalho ali, legal, sério, comprometido, mas assim, eu sinto que a pessoa não tinha respostas antes, sabe? Não, porque às vezes a gente tem, assim, na nossa profissão ainda jurídica, eu acho que ainda tem um pouco, assim, da coisa, um pouco uns perfis um pouco, assim, arrogantes, não, com esse cliente eu não falo, esse assunto eu não mexo, né? Acho que hoje um pouco menos. Não, isso eu não faço, isso que a pessoa tá pedindo eu não falo. Não, essa reunião eu não vou, porque imagina, Quem sou eu? isso é uma coisa muito básica para eu, a pessoa resolve sozinha, né? Mas sabe que eu amei que você falou, Simone? Porque eu acho que tem muito a ver, assim, com uma mentalidade muito... Vou trazer uma coisa, assim, muito feminina, né? De liderança feminina. Porque, às vezes... você falou assim, eu fiz o básico, eu fiz o meu trabalho, é o que eu tinha que fazer, né? E às vezes tem muito isso, assim, eu acho que a mulher é muito modesta. Verdade. Tá? Eu vou trazer uma coisa que eu me coloco assim, eita, você tá sendo muito modesta.
Porque às vezes você tá fazendo, mas tá fazendo muito mais do que muita gente. Exato. Né? Então, acho que a gente precisa perder um pouco isso. Reconhecer. Né? Reconhecer que não, cara, não, eu tô fazendo e dá trabalho. Dá trabalho responder e-mail com cuidado, né? Com as atender, pessoas. Atender. Então, assim, só pra... Eu gostei que você falou, porque eu também sinto isso. Mas, assim, eu acho que é importante a gente também dar valor a isso e não se colocar, não fiz o básico. Não, você é sinistro, assim, sabe? Pra não falar uma coisa, né? Essa Teresa de Jesus, ela fala, né, que a humildade, a humildade é a verdade. Uhum. É a verdade diante de si, diante do outro, diante de Deus, para quem acredita. Né? A humildade não é aquela postura de diminuir-se, né? Sim. Mas é a verdade dos fatos, a verdade das coisas, né? Simone, você teve em Nova York, teve em Londres, o que você viu, né? E teve estudando também, de interessante lá, né, em relação ao mundo jurídico, né, que de repente a gente poderia estar trazendo para o Brasil, ou vice-versa também, coisas que tem no Brasil que são interessantes que não tem em outros mercados. Como é que foi a sua experiência? Eu estudei nos Estados Unidos, mas estudei na Virgínia. Eu amo Nova York, mas eu não estudei em Nova York. Eu estudei na Universidade da Virgínia. E foram duas experiências completamente diferentes. Só vou contar rapidinho, só para as pessoas entenderem um pouquinho o contexto. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar Direito em Londres. Isso eu ainda estava na faculdade. Isso faz mais de 20 anos, né? Então, foi uma experiência de um semestre, uma experiência ainda como estudante. Anos depois, eu fui fazer um LLM na Universidade da Virgínia. Aí eu já era formada, já tinha tido 9 anos só numa empresa, então já eram momentos muito diferentes, ambos super válidos, né? Assim, eu acho que eu vou destacar alguma coisa de Londres que me chama atenção até hoje, que eu acho que, por exemplo, aqui numa escola como a São Francisco, que é uma escola, acho que é uma das mais importantes da América Latina até, a gente não tem. Então, lá em Londres, era uma diversidade absurda. Eram alunos de muitas partes do mundo, né? Principalmente da África, tinha muitos africanos lá, sabe? Então eu achei, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque você consegue dialogar com diferentes culturas, você consegue aprender muito com isso, né? Fora lá, que isso é parecido com o direito americano também, a questão do common law, de você procurar o racional das decisões, né? Então, assim, o que você extrai dessa decisão aqui para você aplicar para as próximas. Então, um modo totalmente diferente de pensar, que eu achei super interessante lá quando eu estudei em Londres. Fora que outra coisa interessante é que você estuda inglês a vida inteira, né? Porque uma das coisas que minha mãe me falava é que se eu não soubesse falar inglês, eu não ia arrumar emprego. Então, eu estudei inglês a minha vida inteira. Eu fiz cultura inglesa, ou seja, eu estudei inglês britânico. E quando chegou em Londres, eu não entendia muita coisa que os professores falavam, porque eles falam muito rápido, né? Então, eu também estudei cultura inglesa. Eu era péssimo no inglês. Até hoje meu inglês precisa ser melhorado muito. Então, assim, aquela coisa também que você fala, nossa, né? Você chega lá, poxa, eu falo tudo, mas assim, o dia a dia te impõe desafios, mas é muito legal porque também você ganha a tal da fluência, né? Enfim. Então, essa foi a parte de Londres. A parte dos Estados Unidos, que eu acho que foi muito interessante, assim, que eu acho que o que eu mais gostei é o método, então, que eles usam lá. Então, eu acho muito, muito legal, né? Então, você estuda, você já tem o programa do semestre. Então, você está começando o semestre hoje, a matéria Direito Constitucional. Você sabe tudo que você tem que ler o semestre inteiro. Então, eu acho isso ótimo, que eu acho que a gente poderia adotar aqui no Brasil. De novo, gente, eu me formei faz 20 anos, né? De repente, hoje já é assim. Mas, então você já sabe tudo que você vai ter em todas as aulas do semestre. E aí, você lê em casa. Isso eu acho fantástico, sabe? Porque te estimula o aluno a ele aprender, ele a formar o argumento dele, e quando chega lá na hora, não é uma aula expositiva, é justamente aquilo que a gente vê nas séries, nos filmes, né? Então, os professores começam a te fazer perguntas sobre o caso que você estudou e qual é a tua opinião, né? Bom, então como que foi a decisão nesse caso? Tá, e como que você argumentaria da forma contrária? Tá, mas e de novo, e pro argumento tal, como é que você argumentaria? Como é que você faria o contraponto? Então, eu acho que é muito interessante porque te faz pensar. Isso é uma coisa fantástica. Pelo menos no meu tempo de aula, era aquela aula expositiva, muitas aulas cansativas, né? Que não te
te traz muita coisa, né? Não te ensina a pensar. Então, eu acho que essa questão do sistema americano, eu tinha uma aula que era aula de contratos, era muito marcante isso. O professor falou assim, não existe resposta certa, não existe resposta errada. Existem argumentos que você pode trazer a favor do teu ponto ou contra o teu ponto. É isso, entendeu? Então, eu acho isso foi uma coisa que eu achei que foi muito legal e que eu acho que é o que a gente precisa na prática. Não é? Quando o teu cliente te traz uma questão, você precisa defender a visão do teu cliente. Mas você também precisa entender qual é o argumento que a outra parte pode trazer. Né? Porque às vezes eu ainda vejo advogados assim, colegas que falam assim, não, mas eu tenho razão, meu cliente tem razão, meu cliente tem razão, mas não tem razão, né? Tem razão, mas tem o judiciário que pode achar que você não tem razão. Sim. Tem um argumento tal. Então, assim, existe um leque de argumentos e situações que a gente tem que levar em consideração. Então, isso eu achei muito legal lá, que eu acho que se isso não está ainda enraizado aqui de alguma forma, principalmente no ensino, eu acho que é uma coisa legal que poderia estar, sabe? E, de novo, nos Estados Unidos também, né? Você tem uma conexão com outras culturas que é incrível, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal. Esse networking que você constrói é muito interessante. Você tem realmente uma visão cosmopolita, né? Realmente pessoas de... Eu, quando fiz o meu mestrado, tanto bacharelado e mestrado, eu fiz em Roma. E você também tinha pessoas que realmente eram do mundo inteiro, né? Desde o chinês, o japonês, o filipino, o africano. Então, eu convivia pelo menos com pessoas de 35 nações diferentes, nações. Então, você vai entendendo as diferenças e umas coisas que para nossa cultura é óbvia e para eles não era... E não é tão... Não, calma aí. Por que é assim, né? É muito bacana. Simone, uma perguntinha assim pra gente ir encerrando. A Simone de 13 anos, né, que decidiu com 13 anos, né, ser advogada. Teria orgulho da Simone de hoje? Muito, muito, muito orgulho. Você sabe que quando eu tinha 13, eu não sabia muito o que eu queria. Eu só sabia que eu queria ser advogada, muito pelo aquele desejo que a gente estava falando de justiça, né? Ah, não, eu quero fazer justiça, eu quero a justiça e tudo mais. E quando a gente começa a trabalhar principalmente em empresa, não é bem assim. Você está defendendo os interesses da empresa. Felizmente, eu sempre trabalhei em empresas super corretas, super éticas, então sempre tive orgulho dos pontos que eu defendi. Mas, Daniel, eu acho que a de 13 não, mas a de 20 e pouco sim. Porque eu acho que tudo que eu quis, hoje, olhando para trás, tudo que eu queria construir, eu construí, sabe? Eu tô exatamente onde eu gostaria de estar. De repente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de repente poderia ter feito uma trajetória um pouquinho diferente aqui, outra ali e tal, mas eu acho que o que eu construí foi exatamente o que eu queria, sabe? Eu queria ter estudado fora, eu queria ter me tornado a head do jurídico, sabe? Eu queria ter... Enfim, ter exposição também um pouco internacional. Então, assim, acho que foi tudo, assim... Muita coisa que eu planejei fui realizando e muita coisa também que foi acontecendo, né? Eu nunca esperava estar no Gympass, por exemplo. Não era uma coisa que eu falei, não, um dia... Esperava sim. Eu quero trabalhar numa empresa lá. Eu comecei a namorá-lo em 2019, mas depois eu meio que quis terminar por causa da pandemia. Eu falei, não, acho que melhor que eu não fui mesmo, né? Mas aí acabou rolando. E que mensagem você daria aí para as milhões de Simones que tem aí no nosso Brasil? Eu acho que é aquela mensagem, assim, um pouco até clichê, assim, sabe? Acho que não só para as milhares de Simones, mas para quem eventualmente esteja começando, sabe? Acho que tudo vai dar certo. Eu falo isso muito pro meu time, assim, tudo vai dar certo. Vai dar certo. Isso pode acreditar que vai dar certo. Pode demorar um pouquinho, pode desviar um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente do que você esperou, mas tudo vai dar certo. Não tenha tanta pressa, sabe? E você vai dizer assim, puxa, mas que discurso lindo, né? Olha, quando eu estava na faculdade, eu tranquei para ir para Londres, eu tranquei tranquilamente, e as pessoas me perguntavam muito assim, mas aí você consegue fazer equivalência? Eu nem quero fazer equivalência, eu não quero perder um dia de São Francisco, eu quero tudo que eu tenho direito, eu não quero. Então, assim, naquela época eu não tinha essa pressa, nossa, eu preciso me formar com 20 e poucos anos, que eu preciso começar a ganhar dinheiro, eu não tive essa pressa. Depois, quando eu fui fazer meu LLM, eu pedi demissão, eu tinha a possibilidade de não pedir demissão,
né? A conversa inicial com a minha gestão na época foi, olha, você vai e volta, né? Assim, a minha gestora falou, você vai e volta, né? Uhum. Eu falei, então, eu vou e não sei se eu volto. Então, se eu não sei se eu volto, então eu vou pedir para sair. Aberto, né? Então, parei um ano a minha vida. Hoje eu não estudaria nos Estados Unidos nem a pau, não tenho dinheiro. Na época também foi dificílimo, já foi difícil na época. Então, eu tive que juntar dinheiro, vender carro, né? Na época não tinha tanto esse negócio de aplicativo, então tinha que andar de ônibus mesmo, né? Eu cheguei a falar para algumas pessoas, eu vendi meu carro. Eu cheguei a falar e algumas pessoas falaram assim, não, isso eu não jamais faria, andar a pé jamais, né? Uhum. Então, o que eu tô falando, assim, que tudo vai dar certo e não tenha pressa, foram coisas que realmente eu apliquei na minha vida e foram ótimos. Foi um ano que eu parei, que eu voltei pro Brasil sem, assim, acho que eu tinha na época... Juro por Deus, acho que eu não tinha R$1.000 na conta para viver, assim, sabe, tudo. Felizmente eu tinha uma rede de apoio, então meu pai na época era vivo, então meu pai falou, não, vem morar comigo, não pagava nada, então eu tinha um apoio também, não foi assim, né? Porque eu sei que a realidade hoje está bem difícil, então eu tinha apoio da minha família, tenho irmãos, tenho minha mãe ainda viva, né? Então são pessoas que me apoiavam e isso me deu um tempo para me recolocar, para voltar para o mercado de trabalho e para meio que começar do zero mesmo, né? Então, e tudo dá certo. Se você precisar ter filho, se você precisar tirar um sabático, tudo vai dar certo. A gente corre os riscos, né? E acaba gerando o medo do que vai acontecer, da incerteza, né? Mas você tinha bem claro quais eram os seus objetivos, assumir os riscos, né, sempre sendo muito transparente, né, com as pessoas que estavam em volta. Essa rede de apoio que eu sinto que falta muito no Brasil como um todo, que acho que tinha um pouquinho mais antigamente, né, da família, dos amigos, do vizinho, né, hoje a gente mora às vezes no prédio e não sabe nem quem é o vizinho, né, a gente nem olha no elevador. Verdade. Né, até porque também as constituições de amizade se configuram de maneira diferente hoje em dia. Mas não tenha medo de arriscar, pessoal. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo ao novo, né? Não tenha medo de correr atrás dos seus sonhos. Sempre com responsabilidade, óbvio. Sempre buscando essa honestidade, né? Que vai acontecer. Acho que é uma grande mensagem que a Simone nos traz. Simone, muito obrigado. Né? Eu sei que a correria, a sua vida, ter separado esse momento para estar conosco aqui. Eu aprendi muito. Né, eu que aprendi. Com você, né, com a sua humildade, com a sua garra, com a sua vontade de sonhar, de realizar, de não ter medo. Né, agradeço muito também a Lívia que está conosco aqui. Né, e, pessoal, continue nos acompanhando aí. Se inscrevam no AB2L Alltech Experience, que acontecerá no dia 1º. Simone vai estar lá, uma das nossas palestrantes, né, do evento. A gente vai ter o Richard Susskind. A gente vai trazer também vários palestrantes internacionais que vão estar falando sobre novos nichos de atuação da advocacia, como você pode também, no seu escritório, estar revolucionando. E continue aqui no AB2L Talks, né, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.